É algo bastante comum para nós o pensamento, a ideia de ajustamento. Quando tocamos na questão da relação, dos relacionamentos humanos, das relações entre nós, como pessoas, a primeira ideia é de encontrarmos, através de uma disciplina, de um caminho, de uma técnica, na relação, para termos harmonia, uma certa tranquilidade ou paz dentro dos relacionamentos. Nós não compreendemos que qualquer forma de ajustamento que nós tenhamos para esta qualidade de relação, ela será inevitavelmente suplantada por nossas mentes. Quando, por exemplo, as pessoas buscam um curso para ali aprenderem como lidar com as outras pessoas, num certo nível, esse ajustamento nas relações é algo feito por conveniência. Não há verdade nesta relação. São meros ajustamentos entre pessoas. Um trabalho real em direção à verdadeira relação ou o relacionamento verdadeiro, o que requer a presença de uma relação em sabedoria, requer uma mudança, uma profunda mudança, uma interna mudança. A presença da sabedoria no relacionamento requer uma mente silenciosa, livre de todo o peso, que é o peso psicológico do eu, do ego. Olhe para si mesmo. Se você está estressado ou com algum nível de problema interno, sua relação com ele ou ela, nesta relação estará presente o problema. Quer isso seja sentido de uma forma consciente ou não, por parte dele ou dela, isso estará presente. Aquilo que nós somos é aquilo que nós comunicamos dentro das nossas relações. Assim, nós precisamos de uma mente nova, de uma mente livre, para lidar com o outro, porque, antes de tudo, estamos lidando com nós mesmos. Se há paz em você, liberdade, tranquilidade, serenidade, nas relações isso estará presente. Aqui o nosso enfoque não consiste em melhorarmos a pessoa. Quando aqui usamos a expressão autoconhecimento, quando aqui dizemos para você da necessidade imperiosa do aprender sobre o autoconhecimento, não estamos falando da pessoa melhorando. A pessoa melhora e se ajusta, mas isso não é real transformação, isso não é real mudança. Isso não é real nela. É um ajustamento técnico. Pode ser algo aparentemente funcional, mas lá está presente dentro de cada um de nós
nesse nível de relacionamento, o conflito, o problema, e, portanto, algum nível de sofrimento está presente para nós mesmos e para o outro. O propósito aqui nesses encontros consiste na autodescoberta, no aprender sobre nós mesmos, e não em nos ajustarmos para uma vida melhor como pessoas. Aqui consiste na autodescoberta da verdade sobre nós mesmos. Assim, autoconhecimento não é para a pessoa melhorar, mas é para a revelação daquilo que a pessoa significa. Qual é o sentido do eu, deste mim, desta pessoa, da pessoa que você é? Há uma qualidade real de vida, profunda, significativa e verdadeira. Quando a vida não é mais a vida da mente como nós conhecemos. Portanto, é uma nova mente, é um novo coração. É um contato com o outro, tendo, antes de tudo, uma clara visão sobre você. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é olhar como nós funcionamos, como a mente acontece, o sentimento, a sensação, a emoção, a relação com ele ou ela, a relação com a vida, assim como a relação com situações adversas, difíceis, complicadas, não só com os momentos aprazíveis quando eles ocorrem, mas com os momentos também complicados, difíceis. Compreender a si mesmo é despertar nesta vida para a ciência da vida. Temos colocado aqui para você a beleza desse encontro com a verdade. Não estamos dizendo para você que esse encontro irá acontecer, porque é exatamente assim que estamos vivendo nossos dias. Carregamos conosco um conceito de mudança no futuro, para o futuro. Eu me tornarei uma pessoa melhor para lidar com ele ou ela, fazendo um curso, estudando. Eu me tornarei uma pessoa melhor e estarei preparado para ter um encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus, para a pessoa é a ideia de alguém que irá melhorar. Dentro de um contexto religioso, ela agora irá se preparar para ter um encontro com Deus. Assim como a pessoa se prepara para se relacionar melhor com a outra pessoa, aqui a pessoa se prepara para ter uma relação também com Deus. A visão nossa é no futuro, a partir de uma preparação da pessoa. Já a investigação da verdade sobre a pessoa, negligenciamos. E essa é a nossa ênfase aqui. Nós estamos enfatizando com você a importância da compreensão da pessoa, não do ajustamento da pessoa, da melhora da pessoa ou da preparação da pessoa para se relacionar com o outro ou ter um encontro de relação com Deus. Portanto, como encontrar Deus? Aqui é abandonando a ideia do futuro.
e a ilusão da presença deste eu, que é a pessoa. Para nós isso é estranho, porque você se vê como alguém. Não há alguém presente. É a ideia que o pensamento está lidando, produzindo em você, sobre você, que lhe deu a certeza da pessoa que você acredita ser. Isso é uma imagem que o pensamento construiu. Aqui o desafio consiste neste aprender sobre o autoconhecimento. Descobrir que não existe a pessoa, não existe o eu. Não existe esse eu para melhorar. Não existe essa pessoa para se ajustar ou se aperfeiçoar, para ter um encontro com Deus, para se relacionar melhor também com a outra pessoa. O que é a pessoa? A pessoa presente é uma construção do pensamento. A pessoa que você é e a pessoa que a sua esposa é, que o seu marido é, que o seu chefe, seus filhos. O pensamento tem estabelecido isso em cada um de nós. A imagem de uma pessoa. Há uma realidade aqui presente, nele, nela e em você. Não é uma realidade que se separa da vida, como uma pessoa faz. Como pessoa, nós nos vemos como entidades separadas, umas das outras e também da vida. E também de Deus. A realidade daquilo que é você, daquilo que é o outro, daquilo que ela é a realidade divina. Por isso, não precisamos do autoconhecimento como uma técnica ou prática para melhorar como pessoa. A necessidade do autoconhecimento é para a compreensão de que não há alguém. Quando você vai em busca da resposta para a pergunta: quem sou eu? Você não tem uma resposta para esta pergunta. Você tem a revelação de que esse eu não está presente. Essa é a resposta para a pergunta: quem sou eu? Portanto, aprender sobre nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento, é liberar de dentro de nós mesmos a revelação da presença da meditação. O que é meditação? Qual é a verdade desta arte de ser? Qual é a verdade da arte que revela aquilo que ele é, ela é, que eu sou? A meditação, que é a presença de um espaço novo. Esse espaço é aquele que está presente quando a mente não é mais a mente que se ajusta, que aprende e melhora a pessoa. É o espaço que está presente para uma nova qualidade de ser, para uma nova qualidade de mente, para uma nova consciência. Nosso enfoque aqui, nossa ênfase aqui, trabalho aqui, consiste em apontar para algo além da mente que nós conhecemos, da consciência presente em nós.
e desta qualidade de ser que reconhecemos, que está sempre na expectativa de vir a ser, de se tornar, de alcançar alguma coisa para lhe preencher. É a perspectiva do eu, é a perspectiva do ego. Nós não estamos satisfeitos com a vida. Há uma insatisfação em nós, uma incompletude, uma carência, uma falta. Carregamos conosco uma ideia constante presente, a ideia de ser feliz, a ideia de encontrar o amor, a ideia de encontrar a paz, a ideia de encontrar Deus. Então, isso é uma constante, é algo que está presente em nós. É um ponto como uma nota tônica nesse modelo do eu. É a partir desse centro que estamos operando, que estamos atuando. É o centro do vir a ser. O encontro com a felicidade, com Deus, com a liberdade, com o amor e com a paz, não está no vir a ser. Estamos colocando aqui, em todos esses encontros, para você, a beleza da constatação daquilo que aqui está presente. Isso não está no tempo. Não é algo para amanhã. Sim, há uma insatisfação, incompletude, carência, falta. Não é na realidade deste ser. É algo presente na condição psicológica do eu, que é a presença desta consciência egóica. É a presença da mente. A mente em você. É ela que comunica para você, para este sentimento eu, sua insatisfação. É típico da mente, é da qualidade da mente condicionada, da mente programada, da mente dentro da cultura humana que nós conhecemos. Está dentro desses quadros internos de insuficiência, de carência, de insatisfação. E sempre carregando a ideia de vir a ser, de alcançar alguma coisa para se livrar dessa condição. Um trabalho direto, real, em direção a essa visão da vida, a essa compreensão de si mesmo, neste aprender sobre nós mesmos, que revela a realidade de Deus, que é a realidade de ser. Reparem que nós fomos educados para o vir a ser. Eu tenho chamado isso de condicionamento mental, de condicionamento egóico. A programação para o vir a ser. Ser feliz amanhã, ter amor amanhã, ter paz amanhã. É sempre no futuro. A felicidade que se projeta a partir do pensamento. Reparem que coisa importante agora aqui, sendo colocada para você. O que quer que você imagine estará sendo imaginado no pensamento? Imaginado a partir de um pensador. Veja, o pensamento está presente, ele é a imaginação. Quando ele se projeta para o futuro,
Essa projeção é a partir do pensador. Esse pensador se separa do pensamento. Esse pensador é aquele que imagina. O pensamento é aquilo que está sendo imaginado. Toda essa projeção do pensamento, como é parte do próprio pensamento, aquilo que idealizamos por felicidade, imaginamos para a completude, para o preenchimento, essa é a presença da ilusão. Porque aquilo que o pensamento projeta está dentro daquilo que ele conhece. E se ele conhece, é parte dele mesmo. Ou seja, a felicidade imaginada é a imaginação do próprio pensamento. Isso não pode ser real. Vejam como é importante isso. O ser humano não sabe o que é felicidade. Tanto não sabe que constantemente estamos falando de momentos felizes. Quando algo prazeroso acontece, compensador acontece, preenchedor acontece, naquele instante você é feliz. Mas de uma felicidade que o pensamento já está assumindo para ele. Para se completar, esse pensamento é o próprio pensador se sentindo preenchido momentaneamente. Mas qual será a verdade do que representa essa totalidade de ser, de completude e de ausência de insatisfação? E, portanto, de desejos e buscas. Portanto, qual será a realidade da real felicidade? Isso é algo presente quando o eu não está, quando o pensador não está, quando todo o seu projeto para o futuro não está mais presente. Por isso, aqui, olhar diretamente para aquilo que somos é aprender sobre nós mesmos, para o descarte deste fundo psicológico, desta condição imaginária do pensamento, do pensador, da projeção do futuro para ser feliz. Observe que a presença desse futuro é, na verdade, a presença desse pensamento. Porque a beleza do encontro com a arte de ser, que é meditação, é fundamental. Porque eliminamos o pensamento. Com a eliminação do pensamento, eliminamos o pensador. Eliminamos o elemento que imagina e se projeta no tempo para ser feliz. Então se revela algo agora, aqui, fora da mente, fora do movimento do pensamento, do pensador, deste eu que imagina. Esse é o encontro com Deus. Observe que você não está no futuro, é aqui. Este é o momento que revela aquilo que está além do pensamento e, portanto, além do futuro. Uma vez que o pensamento em você é a própria presença do passado.
Repare, o passado, que é o pensamento, também é o futuro, que é o pensamento. Para este eu que se projeta. A eliminação do pensamento é a eliminação do tempo, é a eliminação do eu, é a eliminação da ideia do que lhe fará feliz. É o pensamento na ideia do que lhe fará feliz, que lhe coloca como alguém presente, insatisfeito. A vida está aqui, neste instante, se revelando, além do futuro, além do passado, além do pensamento. Neste instante, a vida se revela como a presença divina, que é a presença de ser, em sua natureza real, você e a vida e Deus é uma realidade presente, fora da mente, do pensamento, além da ideia de presente, de passado e de futuro. Portanto, a presença da meditação nasce desta clara visão de como a mente em você acontece, de como em você a mente funciona. Essa compreensão no cérebro, na mente, abre o espaço para o fim desta interna agitação, de toda essa movimentação de pensamentos que estão constantemente lhe colocando em quadros internos de insatisfação, de incompletude e, portanto, de sofrimento. Lidar com a ansiedade, a depressão, a angústia, a dor da solidão, o vazio existencial. Lidar com a raiva, com o medo. Lidar com esses quadros internos psicológicos é tomar plena ciência de que tudo isso faz parte do eu, faz parte do ego, faz parte da pessoa. Não é a verdade de ser, que é você em sua natureza real. É a verdade sobre a mente, como ela acontece para cada um de nós. Portanto, nesse aprender sobre nós mesmos, há uma relação agora com o outro, uma real sabedoria no relacionamento. Porque o outro agora é visto não como uma pessoa, para uma pessoa. O outro agora é a realidade deste ser. Não existe tal coisa como ele ou ela como pessoa. Temos ele ou ela. Sendo esta a realidade que somos, é uma qualidade de relação ou de sabedoria no relacionamento onde a comunhão prevalece, o amor está presente, a paz está aqui, a liberdade floresceu. É a presença da inteligência, a presença da felicidade neste encontro. Portanto, resolvido isso em você, esse você não é mais o eu, o ego. Esse você é a presença do amor, é a presença da vida. Será possível a vida aqui e agora, livre deste sentido egóico,
deste modelo de ser alguém, onde há uma qualidade de sentir, de pensar, de agir, de olhar, de escutar, de falar, de se relacionar, sem esse sentido de separação, e, portanto, sem esse isolacionismo egocêntrico. A presença da verdade é o florescer de Deus, é o florescer do amor, é a beleza da vida. Você nasceu para essa revelação, para esta ciência, para esta compreensão. Você nasceu para uma vida divina, para uma vida sagrada, para uma vida real, para a única real vida, para a vida de Deus. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito, trabalharmos isso juntos. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com o chefe, na relação com os amigos de trabalho, na relação com pessoas. Eu tenho que ter uma autoestima, uma avaliação de mim mesmo. Ninguém pode avaliar isso, só eu. Se alguém tocar nessa avaliação, eu fico triste.